Ok, pessoal, vamos dar continuidade ao assunto de propriedades periódicas, tá? Vamos falar agora aí da afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Seria a energia liberada pelo átomo neutro e gasoso quando ele adquire um elétron, ok? Então a gente tem aqui a representação de um átomo neutro e gasoso, ele vai adquirir um elétron, ele vai responder como para nós, ele vai liberar uma energia. Essa energia pode ser em kJ por mol ou em elétrons volts, né? Ela é calculada com fórmulas. Existe a equação que representa isso, pessoal. Então nós temos aí, por exemplo, um átomo neutro e gasoso, né? A gente vê aqui, ó, não há o sinal nem positivo nem negativo, átomo neutro. Ele vai receber um elétron, então o elétron fica no lado dos reagentes, e na hora que esse átomo absorve o elétron, ele vai se tornar um ânion, né? Um íon negativo, gasoso. Se mudar o estado físico do átomo, a equação já não corresponde à afinidade eletrônica. A gente tem que tomar cuidado com esse detalhe, tá? E vai liberar energia. A energia vai ficar no lado dos produtos, né? Então uma transformação exotérmica que libera energia. Um exemplo, turma, o cloro. Tá? O cloro ele seria o elemento de maior afinidade eletrônica que existe na tabela periódica. Tá? Então nós temos aí o símbolo do cloro, gasoso, ele recebe um elétron, vai se tornar o cloreto, que é o íon negativo do cloro, gasoso, mais a energia liberada, 384 kJ por mol, ok? Pessoal, vamos entender como aumenta a afinidade eletrônica na tabela periódica. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Quanto menor o raio, maior é a energia liberada pelo átomo, né? Neutro e gasoso. Então eu fiz aqui um modelo, né, para a gente entender, utilizando aqui as camadas do modelo de Bohr. Vamos pegar dois elétrons, né, para a gente analisar a energia liberada. Então utilizando como parâmetro, né, essa relação. Quanto menor o raio, maior a energia liberada, maior a afinidade eletrônica. Pessoal, então nós vamos adicionar o elétron, né, na eletrosfera do átomo. Então vamos começar com este elétron aqui, ó. Temos o elétron, ele está vindo em direção ao átomo, ele vai se alojar nesta camada, tá? Aí o que acontece? Ele tem que passar por todos esses níveis, né, de energia para chegar na terceira camada, na camada M. Pessoal, eu vou representar esses níveis até a camada O, tá? Então a ideia seria essa. Quando o elétron está chegando no átomo, ele tem que passar por este nível de energia, este outro segundo nível de energia, e aí ele se aloja na camada M, né? Então ele tem que liberar a energia correspondente a essas camadas. Olha o que acontece com o elétron, né, que está mais próximo ao núcleo. Na hora que o elétron está vindo e ele vai se alojar nessa camada K, ele tem que passar por todos esses níveis de energia, ó. Então olha a energia, né, como aumenta para elétrons que estão mais próximos ao núcleo, comparado com elétrons que estão mais afastados, a energia liberada já é menor, ok? Então vamos fazer aqui as flechas no nosso esboço da tabela periódica. E isso que é o importante, assim, que pode aparecer em exercícios de vestibular, turma. Lembra que o raio ele aumenta descendo pelos períodos. Então, como o raio é inversamente proporcional à a afinidade eletrônica vai aumentar subindo pelos períodos. E um detalhe importante, a gente vai excluir a família 8A. Pelo fato deles já terem um octeto completo, né, a estabilidade, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons, é muito difícil adicionar mais um elétron na camada de valência deles. Então nós vamos excluir a família 8A. Então, continuando, a afinidade eletrônica aumenta subindo pelos períodos. E no mesmo período, na linha, na horizontal, como aumenta, né, o raio, ele aumenta em direção à esquerda da tabela periódica. Então a afinidade eletrônica vai aumentar no sentido oposto, indo para a direita. Então os elementos que estão aqui, ó, né, os ametais, como no caso o cloro, que está na família 7A,
eles liberam muita energia, tem muita afinidade eletrônica, né? Até o nome condiz com afinidade, gosta, né? Gosta de elétrons. Na série dos lantanídeos e dos actinídeos, vai aumentar no mesmo sentido que nos períodos, ou seja, indo aqui para a direita, ó. Pessoal, como é que pode aparecer um exercício desse em vestibular? Ele vai colocar assim, ó, por exemplo, 3 átomos no mesmo período, tá bom? E aí ele vai colocar aqui, ó, de propósito, na família 8A, para confundir a gente, hein? Ele vai perguntar assim, qual dos 3 átomos, A, B ou C, possui maior afinidade eletrônica? Aí, gente, quem não sabe, né, que tem que excluir os gases nobres, já vai apontar no C. Mas acontece que o C está na família que tem que ser excluída, na afinidade eletrônica. Então, o elemento que vai ter a maior afinidade eletrônica, no caso, vai ser o B, ó, que está mais localizado à direita na tabela periódica. Certinho, pessoal? É isso aí. Ok, pessoal, vamos para a próxima propriedade periódica, chama eletronegatividade. Puxa, lembra muito a palavrinha eletroafinidade, né? Mas são propriedades diferentes, ok? Eletronegatividade, gente, vai ser a facilidade que o átomo tem de atrair a ligação, né? A ligação covalente, por exemplo, seria realizada pelo par de elétrons, o par eletrônico. Na ligação covalente, pessoal, nós vamos unindo, né, um elétron de um átomo com um elétron do outro átomo. E aí tem a formação do par eletrônico. Esses 2 elétrons aqui mantêm aí a ligação, né, covalente, os átomos unidos. Gente, a facilidade de atrair, né, então, a ligação, o par eletrônico, é conhecido também como caráter ametálico, né, um caráter dos ametais. A gente vai ter aquela sequência de eletronegatividade, né, que a gente pode decorar com aquela frase: fui ontem no Clube Brasil e só comi pastel hoje. Bacana, hein? Então, do hidrogênio para o flúor, olha esse sentido aqui, ó, voltando, aumenta a eletronegatividade nessa sequência aqui de átomos, tá? Então é muito importante, já caiu em exercício de vestibular, qual que é o elemento mais eletronegativo? A gente lembra aqui, ó, é o flúor, é o primeiro elemento aqui nessa sequência, né, de eletronegatividade. Bacana, gente, ó, para nós entendermos então a diferença de eletronegatividade para eletroafinidade, a eletroafinidade você vai adicionar o elétron na eletrosfera. A eletronegatividade, o átomo, não vai incorporar esse elétron, ele vai atrair o par de elétrons, tá? Então eu peguei aqui, ó, 2 substâncias, o ácido fluorídrico e o ácido clorídrico. Né? Eles têm assim a ligação entre o hidrogênio e o flúor. Então, gente, eu representei assim esse traço aqui, ó, como se fosse a ligação, né, entre os 2 átomos. Marquei aqui o meio, tá, dessa ligação. E o que acontece? O par de elétrons, ele vai ficar mais próximo do elemento mais eletronegativo. A gente vai representar a carga negativa com esse símbolo aqui, ó, que é um delta minúsculo. A gente conhece o delta maiúsculo, que é utilizado na variação, né? Delta H, delta S na física, variação do espaço. Aqui, para representar essa carga, né, do flúor, a eletronegatividade dele, seria o delta minúsculo. É um 8 incompleto, ó, faz um 8 e termina no meio, tá? Então aqui a gente vai ter o delta negativo, que é o polo negativo, que seria o elemento mais eletronegativo. E o outro seria o elemento que mais se aproxima, né? Aqui, ó, do lado esquerdo, tá? Nessa sequência. Enquanto que o hidrogênio está mais à direita aqui, né? Ele seria menos eletronegativo. A gente representa com o delta positivo, tá? Então sempre numa ligação entre átomos diferentes vai existir diferença de eletronegatividade, tá certo? Então, quem que é negativo vai ser o elemento mais eletronegativo, o que mais se aproxima aqui do flúor. Enquanto que o que mais se afasta do flúor seria mais positivo. Pois bem, gente, então esse par de elétrons vai ficar mais próximo ao flúor
Essa vai virar uma ligação covalente polar, ela vai ter uma polaridade, polo positivo e negativo. E então a gente vai construir um vetorzinho, representa assim, ó, essa diferença de eletronegatividade, essa polaridade, a gente representa com um vetorzinho, que aponta para o polo negativo, quer dizer, aponta para o flúor. A gente vai utilizar aquela letra grega, o Mi, né? Isso, do alfabeto grego. Então nós temos o Mi, que seria o momento dipolar do HF, tá bom? Agora vamos olhar aqui o HCl, é parecido, né? Quem que é mais eletronegativo, o hidrogênio ou o cloro? Ah, quem que está mais próximo do flúor? É o cloro, então ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio que está mais afastado. Então, quem que vai ficar com a carga, né, o polo negativo? O cloro. Tá aqui, ó, menos e o polo positivo no hidrogênio. O que acontece, pessoal? O cloro, ele é menos eletronegativo que o flúor, tá certo? Então ele tem uma força menor para atrair, né? Ele tem uma facilidade menor para atrair esses elétrons. Então eu marquei aqui bem o meio, tá, da ligação, e aqui você repara que o elétron não está tão encostado aqui no cloro, né? Ele fica mais ou menos aqui no centro, mas ó, direcionado um pouquinho mais para o cloro, porque ele é mais eletronegativo. Isso vai gerar uma diferença de eletronegatividade na ligação covalente. Então, vamos construir um vetorzinho que sempre vai apontar para o polo negativo aqui da ligação, que é o cloro, tá? Pois bem, então a gente vai ter aqui o momento dipolar, né, do HCl. Aí, pessoal, se perguntar qual das duas ligações tem maior diferença de eletronegatividade, tá? Então a gente vai observar pela distância entre esses elementos, certinho? Seria uma maneira qualitativa da gente verificar isso. Então, quanto maior a distância entre os elementos, maior é a diferença de eletronegatividade, mais polar seria aí a ligação, ok? Então olha só a distância que a gente vai ter aqui, ó, do flúor até o hidrogênio, ó, comparada com a distância que a gente vai ter do cloro ao hidrogênio, certo? Qual dos dois tem a maior distância? Com o flúor ou com o cloro? Com o flúor, certinho? Então o flúor, ele tem a ligação flúor-hidrogênio, tem maior diferença de eletronegatividade, né? Ela seria mais polar, tá bom? Então a gente representa assim, ó, o momento dipolar da ligação HF é maior que o momento dipolar da ligação HCl. Tá certinho? Beleza, vamos ver como é que a eletronegatividade então aumenta na tabela periódica, pessoal. Isso que é importante para nós aí no exercício de tabela periódica. Então o flúor ele fica localizado aqui, ó, do lado da família 8A. Né? Nós temos aí o flúor, que é da família 7A, família dos halogênios. Então nós vamos excluir os gases nobres aqui também, pessoal. Isso parecido com a eletroafinidade, tá? Então toda propriedade que tem eletro no começo, eletroafinidade, eletronegatividade, né? Exclui os gases nobres. Então vamos em direção ao flúor. Então a eletronegatividade vai aumentar indo para a direita e subindo pelos períodos em direção ao flúor. Então, se porventura aparecer um exercício, colocar 3 átomos, A, B e C, olha, vai colocar de propósito um ali na família 8A para confundir a gente, perguntar qual que é o mais eletronegativo dos 3, sabendo que estão no mesmo período, então é o que está mais localizado à direita, seria, no caso, o elemento B, tá bom? E na série dos actinídeos e dos lantanídeos, é o mesmo sentido aqui que é na linha, nos períodos. Ou seja, então aumenta indo para a direita. Ok. Turma, existe a eletropositividade para a gente fechar o assunto de eletronegatividade. A eletropositividade seria o oposto à eletronegatividade. Se a eletronegatividade é a facilidade do átomo atrair o elétron, a eletropositividade vai ser a facilidade do átomo repelir o elétron. Que a gente vai chamar de caráter metálico, tá?
Como é que vai aumentar então a eletropositividade na tabela periódica? Ao contrário da eletronegatividade, certinho? Então a gente vai excluir os gases nobres. Se a eletronegatividade aumenta subindo, a eletropositividade aumenta descendo. Se a eletronegatividade aumenta indo para a direita, a eletropositividade aumenta indo para a esquerda. Qual que é o elemento que vai estar nessa quina aqui, ó? É o que tem o maior raio, é o frâncio. Ele seria o elemento mais eletropositivo da tabela periódica. E o mais eletronegativo é o flúor. Ok? É isso aí, gente. Ok, pessoal, vamos para mais algumas propriedades periódicas, tá? Eu coloquei 3 aqui na lousa para a gente finalizar o assunto. Dessas 3, a mais importante, né, que aparece é a densidade, que é a relação da massa do elemento pelo volume ocupado por essa massa. A densidade, pessoal, ela aumenta em direção ao ósmio, que é o elemento de maior densidade da tabela periódica. Então a gente vai colocar as flechas descendo pelos períodos, né, aqui nas laterais da tabela periódica, e embaixo, né, no mesmo período, a gente vai desenhar 2 flechas que apontam para o centro da tabela, gente. Isso aqui que é a novidade, ó, em direção ao ósmio, tá? Então, se porventura aparecerem assim 2 elementos, né, vamos colocar aqui o elemento A e o elemento B, no mesmo período da tabela periódica. Ele vai perguntar, qual dos 2 é o de maior densidade? Ah, vai ser o elemento que mais se aproxima do ósmio, né? Ou seja, aqui no centro da tabela periódica. Então o A é mais denso que o B, ok? Um elemento interessante para a gente ressaltar como exemplo é o irídio, que está ao lado do ósmio. O irídio é utilizado em ligas para a confecção de agulhas, né, de injeção. O irídio, pelo fato de ter alta densidade, ele faz com que a liga seja resistente, não tem o perigo de quebrar na hora da introdução de algum medicamento intravenoso, né, no paciente. Gente, vamos para as outras propriedades, tá? Essas aqui elas já não aparecem com tanta frequência, mas vamos adiante, ó. Não é difícil. Ponto de ebulição. Quem lembra da densidade vai lembrar do ponto de ebulição, porque ele aumenta de forma parecida, descendo pelos períodos e se localizando aqui, ó, no meio da tabela periódica. O tungstênio, né? O tungstênio, representado pelo W, ele é um metal utilizado na lâmpada elétrica. Aquela lâmpada que acaba liberando muito calor, né? É a lâmpada que querem abolir. Aquele filamento, né, seria o tungstênio. Então ele atinge altas temperaturas, chega em torno de 3.000 graus Celsius, e ele não derrete, não funde dentro da lâmpada, tá bom? Aqui que tem que tomar cuidado é a exceção, seria a família 1A e 2A da tabela periódica, os metais alcalinos e alcalino-terrosos. O ponto de fusão deles e ebulição, gente, aumenta subindo, né, pela família. Então essa é a exceção que tem que tomar cuidado, certinho? E a reatividade? Reatividade seria a facilidade que o elemento tem para reagir, né? Ele pode reagir mais rapidamente, ok? Então, a reatividade, turma, nós vamos começar pelo centro da tabela periódica, tá bom? E nós vamos escrever 2 flechinhas, ó. Uma em direção ao flúor e a outra em direção ao frâncio. Então a reatividade a gente parte do meio da tabela periódica e sobe até o flúor. Então o flúor seria o ametal de maior reatividade. Lembrando aqui, ó, excluindo a família 8A, hein? Então eles são os gases nobres. Eles não precisam, eles têm assim, dificuldade, né, para a reação. Muito bem, e o metal mais reativo vai ser o frâncio, né? A reatividade dos metais aumenta descendo aqui, ó, nessa diagonal.
Então o franço seria o metal de maior reatividade e o flúor o ametal de maior reatividade. Certinho, pessoal?